Olá, meus irmãos, uma boa noite na presença do Senhor, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nós vamos dar início ao nosso culto de gratidão ao Senhor, a mais uma quinta conectados, né? Estamos nos nossos lares, mas nem por isso deixamos de adorar o nosso Deus. E para dar início ao nosso culto, eu peço aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias, que a gente possa ler o versículo que encontra-se em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, aqui o apóstolo Paulo, né, ele vem nos ensinar que nós devemos prestar ao Senhor, né, o nosso culto racional, nosso culto vivo, né, ao Senhor, santo e agradável a Deus, e que nós não devemos nos conformar com este mundo, né, mas transformarmos pela renovação da nossa mente e termos o entendimento, né, do nosso Deus, para que a gente possa aceitar, né, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por mais que aos nossos olhos, em determinadas situações, sejam difíceis de entender, difíceis de compreender, mas a gente sabe que o Senhor, Ele só quer o nosso bem, Ele preza pelo nosso bem, e Ele vê de uma forma que nós não vemos, né? A gente enxerga sempre o aqui, o agora, mas Deus, Ele vê do alto, Ele vê de cima, então Ele já sabe tudo o que vai acontecer, tudo o que vai acontecer na nossa vida. Tudo está nas mãos do Senhor, tudo é para Ele, por Ele, para Ele, né? Todas as coisas foram feitas para louvor da glória do Senhor. Então, que nós possamos ter, né, isso na nossa mente, que a vontade do Senhor, ela sempre vai permanecer. Por mais que para nós não seja fácil, mas a gente entende, né, que a vontade de Deus, ela tem que prevalecer nas nossas vidas, porque nós somos filhos do Deus vivo, né? O domingo nós tivemos ali na igreja o momento da ceia, e o pastor, ele falou, né, que a gente sempre tem que lembrar do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Esse é o significado da ceia do Senhor, né? Então, se hoje nós estamos aqui, é porque Ele se sacrificou por amor de todos nós. Então, se hoje nós temos vida, é porque Ele morreu por nós. E vamos orar neste momento, né? Agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda há de fazer. Vamos orar? Pai de amor, Pai de infinita bondade e graça, obrigada, Senhor, por mais este dia, obrigada, Deus, por mais este momento que temos de estarmos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, as suas misericórdias duram para sempre. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deu o seu único Filho por amor de nós, naquela cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, porque hoje nós temos vida e vida em abundância. Deus, que possamos, Pai, sempre ter em mente que a vontade do Senhor, ela vai prevalecer, que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável.
Muito obrigada, Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus imensurável. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz infinitamente mais do que pensamos, imaginamos ou pedimos. Que neste momento, Pai, possamos estar voltados com os nossos pensamentos, com o nosso coração para o Senhor. Que seja um culto agradável, que seja um culto feliz e que possa falar aos nossos corações. Fica conosco, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar e exaltar o nosso Deus. Sua célula e ela
Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos mais um culto, Quinta Conectados. Conectados para declarar a grandeza do Senhor nosso Deus e afirmar a majestade santa desse Cristo perfeito que é o Senhor da nossa salvação. Depois desse momento de louvor e adoração, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Mateus. Mateus capítulo 8, o verso 23 ao verso 27. Livro de Mateus, o capítulo 8, do verso 23 ao verso 27. E declara assim a palavra do Senhor nosso Deus. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, conclamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntavam: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Queria orar com você nesse momento e permitir que esse Deus da nossa salvação venha falar ao seu coração nessa noite e permitir que essa palavra do Deus vivo venha revelar a grandeza do Deus da nossa salvação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia que passamos. Obrigado, Deus, pelos louvores entoados nessa noite, porque o Senhor habita no meio dos louvores e só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Fale conosco por meio da Tua palavra, testifique a grandeza do Senhor no nosso coração nesse dia. É o que eu te peço, no Teu poderoso nome, no nome que está acima de todos os nomes, no nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar um tema com você nessa noite. Tenha fé e não medo. Tenha fé para romper na presença desse Deus perfeito em majestade, caminhando dia após dia de glória em glória para a presença do nosso Deus, Deus da nossa salvação. Mas eu queria trabalhar com você nessa noite essa reflexão sobre o texto que acabamos de ler do Evangelho de Mateus, aonde nós somos envolvidos por essa verdade tão preciosa e trazer alguns momentos ricos dessa passagem bíblica. Não sei se você tem uma noção do contexto do que o autor Mateus quer colocar sobre essa verdade, mas o Mar da Galileia é uma grande lagoa. Como aqui próximo da minha residência tem a Lagoa Juara, o Mar da Galileia é uma grande lagoa, não um mar como você possa pensar pela narrativa do texto. Essa lagoa, ela tinha 21 metros de comprimento, 11 de largura e mais ou menos 50 metros de profundidade. Uma grande lagoa que era cercada à sua volta por cinturões de colunas de montanhas, que de repente o vento vinha e fazia mover aquelas águas como se fosse uma grande tempestade. Mas o contexto real dessa passagem bíblica é uma grande lagoa, esse Mar da Galileia, 21 quilômetros de comprimento e 11 de largura, e chegava 50 metros de profundidade. Mas quando entrava o vento nesse cinturão de montanhas, agitava essa lagoa, esse mar para o contexto dos pescadores. E aí vinha esse inesperado, essa tempestade que se revelava, aonde de repente isso acontecia num certo período quando os homens estavam pescando. E eles eram surpreendidos com essa tempestade, com essas ondas que chegavam a quase 6 metros de altura. E eles ficavam profundamente preocupados, angustiados, porque a sensação que aqueles barcos pequenos não iam suportar aquelas ondas tão intensas de quase 6 metros de altura. E eles ficavam aflitos, porque era um desespero, porque quando esse vento ia sair desse cinturão de montanhas, que levava esse momento tão desesperador para esses pescadores,
Quem conhece o contexto da passagem bíblica, os barcos ficavam à beira desse mar da Galileia e alguns colocavam que tinham mais ou menos 300 embarcações, barcos pequenos, que iam 3, 4 pescadores, mas ficava uma quantidade porque era um recurso de provisão, de alimento para essa casa, onde tinha esse porto com quase 300 barcos. Essa passagem tão linda e tão bela, Jesus se revela ao coração desses discípulos. Deus liberou uma palavra tão linda quando nós começamos a ler essa verdade preciosa, quando nos afirma a certeza de que Cristo estava no controle, porque o texto 21 nos relata, entrando ele no barco, seus discípulos foram seguindo esse mestre perfeito. Quando você lê essa mesma passagem em Lucas, no capítulo 8, relata que ele diz, vamos para o outro lado, vamos partir para o outro lado. Relatando que Cristo, nós vamos passar essa tempestade, nós vamos para o outro lado, há um destino e nós vamos caminhar para esse destino. Jesus tinha certeza que eles iam atravessar aquela tempestade. E essa foi a palavra de Cristo, vamos para o outro lado. E devemos entender que quem conduz a nossa vida é o Senhor Jesus. É Ele que conduz a nossa história de vida e que vai à nossa frente, direcionando os nossos caminhos. Jesus estava naquela embarcação e Jesus tinha o controle de todas as coisas. Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos e Ele tem o controle de todas as coisas. Nada acontece sem a aprovação e a permissão do nosso Deus. Deus perfeito em majestade. Eu quero convidar a você a crer nisso, plenamente nesse Deus perfeito. E caminhar por essa verdade plena. Deus está no controle de todas as coisas, na minha história de vida, na sua história de vida, na história da humanidade. O Senhor é soberano e reina sobre todas as coisas. Jesus tem o controle de todas as coisas e Ele não é pego de repente com as surpresas das vidas, com as diversidades. A tempestade não surpreendeu Jesus e nem pode frustrar a sua ordem. O inesperado, os dias adversos, não surpreende aquele que tem o controle de todas as coisas, porque o amanhã já está diante desse Cristo perfeito em majestade. Deus está no controle de todas as coisas, dirige todas as coisas. Não precisamos temer, mas cabe em nós apenas confiar, ter fé e crer no Senhor. Independente dos dias, do momento vivenciado, não perca a fé, a convicção desse Deus perfeito em majestade. Não tenha medo, não retroceda. Caminhe de fé em fé na presença de Deus, rompendo perante esse Deus perfeito em majestade, em glória, em soberania, porque Ele continua sendo Deus. A tempestade não esperada pode acontecer a qualquer momento. Qualquer dia pode vir uma tempestade inesperada na sua história de vida, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida, no seu casamento com seus filhos. A tempestade pode vir a qualquer momento. Como uma semana, de repente, aconteceu inesperado e se revelar sobre a sua vida e deixar você talvez um pouco preocupado. Porque no decorrer da travessia desses homens, veio uma tempestade inesperada. Veio um momento que eles não esperavam, que foi um de repente, que veio uma preocupação, um momento adverso. Nós estamos iniciando o segundo trimestre do ano de 2021. Estamos no mês de abril. Deus nos abençoou no primeiro trimestre. Mas estamos iniciando agora um novo tempo, uma segunda caminhada, o segundo trimestre de um ano, que temos orado a Deus para Deus se revelar em bondade e misericórdia. Mas independente do que irá acontecer nesse segundo trimestre, Deus está no controle de todas as coisas. A nossa vida, a sua vida está nas mãos de Deus. Deus sustenta a sua vida. Você está na mão daquele que tem todo o poder, que dirige todas as coisas e governa todas as coisas. As ondas se lançavam sobre o barco ao ponto de encher aquela embarcação. A sensação que temos é que muitas vezes essa tempestade enche a nossa vida com momentos tão adversos que parece que nós não vamos suportar, que essa estrutura não tem como suportar essa tempestade tão forte, tão intensa, que nos aflige, que nos preocupa.
E esses homens vivem esse momento de uma tempestade que dá uma sensação de angústia, de aflição. E aí eu quero te gerar uma pergunta nessa noite. Como você está emocionalmente após esse período de 1 ano e 1 mês de pandemia? Como é que encontra as suas emoções? Como é que se encontra a sua psique humana? Como é que está o seu equilíbrio emocional com tantas informações, com tanta mídia colocando tantas coisas? Como se encontra o seu coração? Como é que está a sua fé? Talvez você viveu um inesperado, onde perdeu um conhecido, um amigo, um parente, ou você teve a própria enfermidade e você passou por momentos tão intensos, tão desafiadores fisicamente. Como é que você está emocionalmente, querido? Como é que se encontra a sua mente com esse tempo tão estranho? Ao ler essa passagem bíblica, Jesus estava na polpa do barco. E aí isso que edifica o nosso coração. Eu e você nunca estaremos sozinhos. Independente da tempestade da vida, Cristo está conosco. Porque a palavra dele nos afirma: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco, dirige todas as coisas e governa todas as coisas. Pode vir um vendaval, as ondas, a tempestade no decorrer da nossa história de vida. Só não pode ficar de fora desse momento Jesus. Jesus não pode ficar fora da sua história de vida, da sua caminhada cristã, da sua vida plena com Ele. Não permita que a tempestade, que as diversidades venham se revelar na sua vida. Você tem que estar com Ele, firmado nele, centrado nele. Porque é Ele que vai sustentar a sua vida. Ele que vai fortalecer você. Ele que vai estar com você nesse momento tão adverso, sustentando a sua história de vida e fazendo você caminhar perante essas ondas inesperadas da vida, caminhando rumo à grandeza daquele que está entre nós e sobre nós. Se Deus está conosco na nossa embarcação, nós vamos vencer toda a tempestade, porque nele nós somos mais que vencedores. Os discípulos viveram um momento de tanta aflição que não conseguiram resolver. E isso acontece conosco muitas vezes, quando eu e você tentamos resolver as coisas e não conseguimos, porque está além do nosso alcance, que está além da nossa força física e emocional. Nós se recordamos que há um Redentor. Nós conseguimos trazer a nossa memória, como declara no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que criou os céus e a terra. Os discípulos lembraram de um Deus perfeito em majestade que estava com eles, que diz: vamos para o outro lado. E eles vão até na polpa do barco e eles acordam o mestre. Ele diz: não importa que nós morramos, o Senhor não importa que nós vamos perecer e vamos falecer e que vamos morrer nessa tempestade. Quando os discípulos chegaram para Jesus, já chegaram afoitos, desesperados, com seu emocional no limite, dizendo: Senhor, acorda, o Senhor não importa que vamos morrer, que vamos perecer. E quantas pessoas estão vivendo esse drama de: Senhor, tenha misericórdia de mim, o Senhor não importa que eu vou morrer, que eu vou perecer nessa tempestade, nessa pandemia, o Senhor não se está preocupando com a minha vida, acorda, desperta-te. Quantos não tiveram essa sensação ou estão vivendo esse momento? Os discípulos esqueceram de uma palavra liberada por meio de Jesus, que a palavra foi: vamos para o outro lado. Que Deus prometeu na sua vida ainda irá se cumprir antes de Deus nos levar por um momento glorioso com Ele por toda uma eternidade. As promessas do Senhor não vão se esvair perante o Deus que prometeu se cumprir na nossa história de vida. Deus é Deus de aliança e não é Deus para que venha se mentir dos seus decretos. Deus, o que Ele diz é a verdade plena e absoluta. Jesus não falou em morrer, mas Ele diz em atravessar para o outro lado. Se você entender a narrativa e ler os evangelhos e compreender o que está em Marcos, no capítulo 4, no livro de Lucas, capítulo 8, você vai entender que em nenhum momento nós vamos morrer. Nós vamos entrar nesse mar e vamos falecer no meio dessa tragédia, dessa passagem até chegar do outro lado. Esta não foi a palavra de Cristo, nós diz: vamos para o outro lado. Deus está conosco e Ele dirige a nossa história de vida e nos conduz pelas suas veredas. Jesus não falou em morrer, mas em atravessar para o outro lado.
Pode vir a luta no meio da tempestade, mas saiba que você vai passar por toda a tempestade, porque as ondas podem vir, mas Jesus tem toda a autoridade e a palavra do Filho do Homem não vai se perder na história da criação. A palavra final sempre é do Senhor Jesus, que dirige todas as coisas. Não esqueça da palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Não esqueça da promessa do Senhor. Não se esqueça do amor de Deus. Não se esqueça da presença do Senhor, da fidelidade desse Deus perfeito. Não esqueça do que Ele te prometeu, desse Deus perfeito em majestade. Não esqueça que Ele está entre nós todos os dias, do nascer do sol ao pôr do sol. Ele tem se revelado ao nosso coração. Maior é aquele que está conosco do que está lá fora. Maior é esse Deus perfeito em majestade, Igreja Batista em Santana. Maior é esse Deus digno de toda honra e toda glória. A Ele todo o tributo de louvor e majestade. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Isso afirma a palavra de Deus. Esta é a palavra que o Senhor tem para a nossa vida. E a palavra do Senhor para os seus discípulos é que eles iam atravessar para o outro lado. E estar do outro lado é entender que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe o que é a grandeza do texto? É que Jesus se levantou. No momento que os discípulos procuraram ele e clamaram pela intervenção dele, ele se levantou. Permita Deus se levantar em favor da sua história de vida. Permita Deus se manifestar na sua história de vida em poder, em glória, em majestade. Permita o Rei da Glória se revelar plenamente na sua existência. Em poder, em majestade. Deixa Deus se levantar em seu favor e liberar um decreto de vitória sobre a sua vida. Permita que o decreto do Senhor venha rasgar os céus e se revelar na sua existência com um afirmamento da grandeza do seu Deus. Deus infalível, Deus de majestade. A luta e o vendaval vai passar, porque tudo nós iremos conseguir passar por meio de Cristo Jesus. E tudo vai voltar ao normal. A tempestade, ela não é permanente, ela é por um período. E você, nesse período, tendo Cristo, você vai entender que ela vai embora. E Cristo sempre vai estar com você no momento mais adverso. A palavra do Senhor nos afirma que Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos: por que vocês têm medo? E essa pergunta muitas vezes se abate no nosso coração. O verso 26, e ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar e fez completa bonança. Sabe, muitas vezes Jesus nos pergunta por que nós estamos com tanto medo. Por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Por que tanto receio? Por que tanto pavor? Devemos crer que Deus dá ordem aos seus anjos para guardar a nossa saída e a nossa chegada. Devemos crer que vão cair à nossa esquerda e à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque quem nos guarda é Deus. Devemos crer que os nossos dias já foram contabilizados por Deus. Devemos crer que o ar que respiramos procede de Deus e nós não temos o controle de nada, a não ser o Deus dessa vida que nos deu. Por que ainda temos medo? Por quê? Sabe, queridos, a grandeza do texto é o versículo 27. Eu queria caminhar para uma conclusão com essa verdade. Os homens ficaram perplexos, perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa é a grande pergunta que edifica o nosso coração. Você sabe quem é Jesus? Você consegue crer quem é Jesus e o poder desse Cristo perfeito em majestade? Você entende quem é esse Deus, Rei da Glória? Quem é este? Esta é a grande pergunta da criação. Esse é Jesus que criou os céus e a terra e criou todas as coisas para a sua glória. Esse que professamos é Cristo, o homem
perfeito em majestade, que em nenhum momento pecou e nem usurpou ser Deus, sendo criação humana. Esse é aquele que morreu na cruz por mim e por você. Esse é Deus perfeito, que é o Verbo de Deus, que se tornou matéria humana. Esse é aquele que venceu a morte, que declaramos nesse domingo, que ressuscitou e está vivo à destra de Deus Pai. Esse é aquele que vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é Jesus, o nosso resgatador. Esse é Jesus perfeito em majestade. Não temos o que temer, porque esse é Deus perfeito. Quem é esse? Esse é o meu Salvador. Esse é o amado da minha alma. Esse é aquele que me sustenta todos os dias na sombra do Altíssimo. Esse é o meu bom pastor. Esse é Jesus, o amado da sua igreja. Queria orar com você. Queria nessa noite encerrar agradecendo a Deus e dizer para você: tenha fé e não medo. Tenha fé que Jesus está no controle de todas as coisas e que a sua vida está nas mãos de Jesus. E permita Ele estar com você, por mais que possa vir a tempestade, por mais que possa vir as ondas, que elas possam estar a 6 metros, 7 metros de altura. Maior é aquele que está na embarcação conosco, que vai se levantar e vai dizer: mar, venta, aquieta-te. Porque a voz do Criador vai mandar toda a tempestade bater em retirada. Queria orar com você, meu amado irmão, e afirmar: domingo de manhã estamos na igreja, voltamos aos nossos cultos presenciais no domingo de manhã, no domingo à noite, seguindo o nosso protocolo. Ao chegar, vai medir a sua temperatura. Se você estiver acima de 37,5, vai ser recomendado a você retornar para sua casa e se tratar. É obrigatório usar o uso da máscara no salão. Se por acaso você chegar sem, a equipe da recepção vai te entregar uma máscara. As cadeiras separadas, como temos feito. Se possível, leve a sua garrafinha d'água para que possa ter esse cuidado pessoal. Tentarmos manter o distanciamento, não tente tirar as cadeiras do lugar, para que nós possamos cumprir essas regras de separação. E ao término do culto, por mais que seja um pouco complicado, se dirigir sem ter o ajuntamento, a não ser um hello à distância, para que a gente possa cumprir todo o protocolo. Estamos chegando na casa dos 60 anos para ser vacinados, daqui a pouco é 50, 40, 30, e se Deus permitir, se Ele permitir até em junho, julho, quem sabe todos já vacinados e voltarmos a uma plena normalidade nas atividades congregacionais. Esse é o clamor da minha alma, esse é o pedido do meu coração. Vamos estar orando por aqueles que estão enfermos. Não esqueça de ler a nossa palavra, que nós estamos lendo a nossa caminhada bíblica, e até domingo de manhã, o Senhor permitindo. Mas vamos orar. Eu queria encerrar intercedendo por você nessa noite e pedindo que o Senhor continue abençoando a sua vida poderosamente, como tem abençoado até na presente data. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento de culto ao Senhor. Obrigado pelos louvores entoados, pela mensagem ministrada. Obrigado por quem está ouvindo essa mensagem da sua casa. Abençoe essa família, esse lar. Ó Deus, que eles possam ter fé no Senhor e firmado na rocha. Guarda a tua igreja, abençoe os que estão enfermos, sustenta a tua igreja nesse ano tão adverso e nos abençoe no domingo de manhã e no domingo à noite, quando estivermos na tua casa, glorificando o teu poderoso e santo nome. Esta é a minha oração, este é o meu pedido no teu poderoso nome, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique na paz, tenha uma noite abençoada e até domingo de manhã, no nome daquele que está acima de todos os nomes, que estaremos cultuando. No nome de Cristo Jesus. Amém. Fique na paz. Shalom.